descobrir que por anos alguém roubou o dinheiro direto do seu benefício do INSS. Não é golpe de WhatsApp, não é bandido de esquina. É um esquema bilionário que passou por dentro do sistema por servidores, entidades, políticos, call centers e até lobistas de carro de luxo. Hoje você vai entender em detalhes o escândalo do INSS, a chamada farra do INSS, quem são os principais investigados, o que é mito, o que é fato e por que esse caso pega em cheio tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula. Antes de mergulhar nesse buraco, já faz aquele combo, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. E manda esse link para todo mundo que tem aposentado na família, porque depois de assistir isso aqui, você nunca mais vai olhar seu extrato do INSS do mesmo jeito. Vamos começar do começo. O que é esse tal escândalo do INSS de que todo mundo anda falando? Oficialmente, o esquema ficou conhecido como esquema de fraudes do INSS, apelidado de farra do INSS ou aposentão. A investigação mostra que entre 2019 e 2024, bilhões de reais foram drenados de aposentados e pensionistas por meio de descontos associativos que muita gente nunca autorizou. Como funcionava? Entidades, associações, sindicatos, clubes de benefícios apareciam na folha do aposentado com cobranças por serviços tipo assessoria jurídica, clube de descontos, convênio, essas coisas. No papel parecia tudo legal. Na prática, milhões de pessoas nunca tinham pedido nada disso. Segundo a PF e a Controladoria Geral da União, o rombo estimado passa de 6,3 bilhões de reais, atingindo pelo menos 4 milhões de beneficiários. E o governo já começou a devolver parte desse dinheiro. Até 2026, mais de 2,8 bilhões já tinham sido ressarcidos. Ou seja, não é golpezinho, é um esquema que mexe com a confiança no sistema previdenciário inteiro. Agora se coloca no lugar de um aposentado. Você recebe seu benefício, olha o extrato e vê lá um desconto com o nome de uma associação que você nunca ouviu falar. Aí você liga, cai num call center que fala rápido, enrola, diz que você é associado, que assinou alguma coisa, que é multa para cancelar e muita gente com medo aceita pagar. A investigação mostra que o esquema tinha alguns pilares: entidades de fachada, associações e sindicatos que cresceram absurdamente em pouco tempo, arrecadando centenas de milhões de reais. Acordos com o INSS. Esses grupos assinavam acordos de cooperação técnica para poder descontar direto da folha. Dados de aposentados vazando. Servidores dentro do INSS alimentavam sistemas com dados de beneficiários para permitir os descontos, muitas vezes sem biometria ou sem a validação correta. Call centers e robocalls, ligações em massa, URA, robôs ligando para milhares de pessoas para empurrar serviços e também para tentar legitimar depois um desconto que já estava acontecendo. E claro, o velho fluxo de propina. Parte do dinheiro que saía do benefício do aposentado voltava em forma de vantagem indevida para empresários, dirigentes de entidades e servidores. O detalhe mais revoltante: em algumas entidades, mais de 99% dos aposentados que foram consultados disseram que não autorizaram aqueles descontos. Isso que passou por anos. Esse esquema não nasceu do nada. Lá atrás, em 1991, uma lei permitiu que associações e sindicatos fizessem descontos diretamente no benefício de aposentados e pensionistas. A ideia, em tese, era dar acesso a serviços, benefícios, representatividade. Avança para o período recente. Em 2019, no governo Bolsonaro, começam a aparecer sinais de que os descontos associativos estavam crescendo de forma estranha. A PF diz que o esquema já funcionava aí e que o governo recebeu alertas. Entre 2020 e 2024, o volume de dinheiro que essas entidades receberam explodiu. Saiu da casa de dezenas de milhões por ano para bilhões. Alguns sindicatos e associações multiplicaram por mais de 1.000 o que arrecadavam. Em 2023 e 2024, já no governo Lula, a maior parte do dinheiro desviado acontece. Só em 2023 e 2024, mais de 60% do prejuízo total estimado se concentra aí. Em abril de 2025, estoura a Operação Sem Desconto da Polícia Federal e da CGU. São 211 mandados de busca e apreensão e prisões temporárias em 13 estados e no DF. A partir dali, o país descobre a farra do INSS. Em resumo, o esquema começa ainda no governo Bolsonaro, continua e se expande no governo Lula e a CPI do INSS acaba puxando o fio até 2015, no governo Dilma, para investigar se havia sinais anteriores. Não é um escândalo de um governo só, é um sistema inteiro vulnerável atravessando gestões diferentes. Agora vamos para o ponto que você quer saber: nomes.
De novo, isso aqui são investigados apontados em relatórios da PF, CGU e na CPI do INSS. Significa condenação. A CPI do INSS aprovou um pedido de prisão preventiva de 21 pessoas com base no relatório do deputado Alfredo Gaspar, usando investigações da PF. A lista inclui André Paulo Félix Fidelix, ex-diretor de benefício do INSS, suspeito de liberar descontos ilegais em troca de propina. 2. Eric Douglas Martins Fidelis, filho de André, suspeito de participar nas operações e receber parte do dinheiro. 3. Cecília Rodrigues Mota, advogada que presidiu entidades como a AAPB e a APEN. Teria movimentado milhões e repassado valores a servidores. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, então procurador-geral do INSS, suspeito de receber propina de lobistas e entidades. Thaisa Hoffmann Jonasson, companheira de Virgílio, acusada de receber parte dos valores ilegais. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, sócia de empresa apontada como instrumento para práticas ilícitas no esquema. Alexandre Guimarães, ex-diretor do INSS, suspeito de receber valores de lobista ligado a entidades que faziam descontos ilegais. 8. Antônio Carlos Camilo Antunes, o famoso careca do INSS, apontado como lobista central e facilitador do esquema com dezenas de empresas e bens de luxo. Rubens Oliveira Costa, descrito como peça-chave no transporte e lavagem do dinheiro desviado. Romeu Carvalho Antunes, filho do careca, sócio do pai em empresas ligadas ao esquema. Domingos Sávio de Castro, dono de empresas de call center usadas nas fraudes. Milton Salvador de Almeida Júnior, sócio do careca em uma das empresas investigadas. Adelino Rodrigues Júnior, operador de call center e representante de entidade envolvida nos descontos. Alessandro Antônio Stefanuto, ex-presidente do INSS, afastado e depois preso em nova fase da operação sem desconto. Giovanni Batista Speaker, ex-coordenador de suporte ao atendimento, suspeito de liberar cadastros fraudados. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, dirigente do INSS, que também teria enviado dados para descontos indevidos. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor de benefício apontado como usina do esquema. Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador geral de pagamento de benefícios, suspeito de participação nas fraudes. Philip Rotters Coutinho, policial federal flagrado com grandes quantias em dólares, suspeito de atuar a favor de investigados. Maurício Camisotti, empresário alvo central, dono de bens de luxo apreendidos, teria recebido valores vultosos de entidades e do escritório de advocacia citado na investigação. Márcio Alaor de Araújo, citado por testemunhas como atuante em esquema ligado ao consignado. Além desses 21, aparecem com destaque em relatórios e matérias José Carlos Oliveira, ex-ministro da Previdência do governo Bolsonaro, apontado pela PF como pilar institucional do esquema de descontos não autorizados. Dirigentes de entidades como Conafer, Contag, Sindinap e outras associações tiveram crescimento explosivo de arrecadação. Empresários de call centers e clubes de benefícios ligados a essas entidades. E ainda tem a camada política, parlamentares que apresentaram emendas que favoreceram entidades envolvidas como a Contag, eles foram cobrados nas EPIs sobre isso. Percebe a dimensão? Não é só um servidor corrupto, é uma teia entre entidades e INSS, empresas, call centers e política. E aí vem a pergunta que está dominando o comentário da rede social. E o Lulinha, filho do presidente Lula, tá metido nisso? O que existe hoje de forma oficial é o seguinte: a PF informou ao STF que está investigando menções a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, em documentos e movimentações ligadas ao esquema. Reportagens indicam que empresas ligadas ao careca do INSS teriam feito pagamentos relevantes a pessoas ligadas a Lulinha, e até fala em algo como 25 milhões de reais, além de uma suposta mesada. A defesa de Lulinha nega participação em qualquer irregularidade e aliados do governo falam em vazamento seletivo da investigação. Ponto-chave para você não virar massa de manobra: Lulinha é investigado, citado. Até o momento das últimas notícias, não há condenação nem ação penal finalizada contra ele nesse caso específico. Tudo que envolve o nome dele está em fase de apuração.
Então, se você ver vídeo dizendo Lulinha já foi condenado no caso do INSS, isso é mito. Investigação em andamento, sim. Condenação, não. Vamos limpar algumas distorções que já estão rodando por aí. O primeiro, isso é culpa exclusiva do governo Lula. O fato, o esquema começa pelo menos em 2019, no governo Bolsonaro. Se expande e explode em 2023 e 2024, já no governo Lula. A CPMI ampliou o período de investigação até 2015, década da Dilma. 3 governos aparecem no radar. Ito 2. É só uma entidade fraudando o INSS. Fato, a PF e o CGU apontam pelo menos 11 entidades centrais e suspeitas sobre mais 20, incluindo associações, confederações e sindicatos, CONTAG, CONAFER, Sindinap, AMBEC, CAP e outras. Mito 3. Nenhum servidor do INSS sabia de nada. Fato. Há servidores que são apontados pela PF como responsáveis por burlar exigências de biometria, inserir cadastros fraudados e liberar descontos mesmo sem autorização válida dos beneficiários. Vários foram afastados e são alvos de pedido de prisão. Mito 4. Ninguém foi punido, tudo fica por isso mesmo. Fato. Já houve prisões preventivas, apreensões de bens de luxo, afastamentos de presidentes e diretores do INSS, além do bloqueio de valores e suspensão de descontos. O que ainda não existe em larga escala são condenações criminais definitivas, porque o caso é recente e está na fase de inquérito e ações iniciais. Mito 5. Se aparecer qualquer desconto estranho, é tudo parte da farra do INSS. Fato, nem todo desconto estranho está formalmente ligado a esse mesmo esquema, mas o modus operandi inspirou outros golpes. Tem também clubes de benefícios e empresas sendo condenadas em ações individuais por débitos automáticos não autorizados em contas de aposentados. O resumo é, o buraco é maior do que um governo ou um inimigo político. É um modelo de negócio em cima da vulnerabilidade do aposentado. Até agora, o que aconteceu na prática contra os envolvidos? Na operação sem descontos e fases seguintes, a PF já prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e outros dirigentes, cumprindo dezenas de mandatos de prisão e de busca em vários estados. O ex-ministro José Carlos Oliveira, da Previdência no governo Bolsonaro, virou alvo da PF. Chegou a ter medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, acusado de ser um pilar institucional do esquema. O lobista careca do INSS está preso com carros de luxo, relógios e joias apreendidos, e é tratado como figura central nas propinas e nas articulações com entidades. A CPI do INSS pediu a prisão preventiva daqueles 21 nomes que eu listei, apontando veementes indícios de crimes como organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção e lavagem de dinheiro. Agora a parte importante, prisão preventiva, cautelar ou temporária não é condenação. As ações penais vão se arrastar por anos até chegarem às sentenças definitivas. Então neste momento a gente fala de investigados, denunciados em alguns casos, presos temporariamente ou preventivamente, mas pouquíssimas condenações finais ligadas especificamente a essa farra dos descontos. E quem se ferrou nessa história toda? A resposta é simples e triste. Aposentados e pensionistas, muita gente idosa, doente, morando em cidade pequena, que de repente começou a ver 20, 50, 100 reais indo embora todo mês. O governo abriu uma plataforma para contestar descontos e, segundo dados oficiais, mais de 99% das respostas relacionadas a certas entidades dizem "sou vítima de fraude". Até 2026 já foram devolvidos mais de 2,8 bilhões de reais e cerca de 850 mil beneficiários ainda podem pedir dinheiro de volta, dependendo do período e do tipo de desconto. E as regras mudaram. Houve endurecimento nas autorizações de descontos associativos, suspensão de novos consignados por um tempo, exigência de biometria e sistemas mais seguros para validar a autorização. É um caso em que o estrago já foi feito, mas pelo menos o assunto chegou ao debate público e muita gente passou a olhar para o extrato do INSS com lupa. O escândalo do INSS não é só uma história de corrupção, é um espelho do que acontece quando a combinação perfeita aparece: sistema complexo, gente vulnerável e muita grana circulando sem transparência. Tem culpa espalhada, lei antiga mal desenhada, fiscalização frouxa, indicações políticas, entidades ganhando rios de dinheiro e um Estado que demorou anos para ouvir o aposentado que gritava: "Esse desconto não é meu". Agora eu quero saber de você. Você já viu desconto estranho no seu benefício ou no benefício de alguém da família? Você acha que esse caso vai acabar em condenações pesadas ou vai ser mais um escândalo que some com o tempo?
Comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser o desfecho do escândalo do INSS. Se esse vídeo te ajudou a entender o caso sem fanatismo político, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que recebe aposentadoria ou pensão. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, confere o extrato do INSS com muito carinho, porque como você viu, às vezes o maior golpe vem do lugar que deveria te proteger.